Light Novel em áudio Against the Gods, Contra os Deuses. Capítulo 8, A Noite de Núpcias. Xia Qingwei não perguntou novamente, desde que até aquela mulher de vestido branco com tão alto pedigree e status exaltado estava certo que aquilo não era possível, então não deveria ter a menor chance para aquilo ser possível. Qingwei, eu sei que você tem vontade de pagar o débito de gratidão desde que a sua vida foi salva quando você era pequena, para até mesmo ir tão longe quanto atrasar seu retorno para a nuvem congelada de Asgard. Mas você se casando com ele já deveria ser suficiente para pagar essa obrigação. Quando você retornar para a nuvem congelada de Asgard, sua identidade será revelada. Embora ele deva ser mais ridicularizado depois da sua partida, seu status como sendo o marido de uma discípula da nuvem congelada de Asgard permanecerá intacto. Pelo menos na pequena cidade nuvem flutuante, com esse tipo de status prestigioso, ninguém ousará prejudicá-lo fisicamente. A dama de branco disse com um tom de voz reconfortante. Xia Qingwei concordou levemente. Eu espero que sim. Sua profunda veia está desabilitada e ele também não possui nenhuma outra força. Ele nunca será capaz de conseguir nenhuma realização em toda a sua vida. Mas você é bonita e esperta. Talentos da sua natureza nascem a cada centenas de anos. De outra maneira, nosso mestre não deixaria você quebrar as regras dessa maneira e se casar. Casar com você será sua maior fortuna e sorte em toda a sua vida. Você dando esse passo já é justiça suficiente. Se seu pai continuasse vivo e esperto o suficiente, ele iria ter cancelado esse casamento. Eu tenho que ir. Eu venho te buscar daqui a um mês. Durante esse período, eu não estarei longe. Se você encontrar qualquer problema irresolvível, me escreva uma carta e me mantenha informada. Eu me despeço da mestre. A mulher de branco se virou. De repente, um lindo rosto com um toque de frieza pôde ser visto. Ela não usava maquiagem em sua pele tão macia quanto uma peça de jade branca como a neve. As pessoas não tinham o que fazer a não ser pensar nos termos beleza em forma de gelo, ossos de jade, um rosto de neve e lábios de pérolas para descrevê-la enquanto eles a olhavam. Suas características faciais eram tão esquisitas quanto perfeitas. Ela era charmosa de uma maneira que até mesmo fazia as pessoas incapazes de olhar para ela. Alguém poderia pensar que ela era tão santa quanto sublime quando olhassem para ela. Ela era como uma fada que tinha ascendido para além do Nirvana, que não era contaminada por ninguém do domínio humano. Ela abriu a janela e seu corpo tremeu levemente, como se acompanhado por um espírito de gelo invisível. Parecia como se ela tivesse se dissolvido do lugar onde ela estava. Salão principal do clã Xiao, cheios de convidados da casa. Sétimo tio Liu, por favor, beba. Xiao She respeitosamente ofereceu um copo em frente de um gentil homem de meia idade. A pessoa chamada Sétimo tio Liu se levantou enquanto começou a gargalhar. Ele levantou seu copo e bebeu o conteúdo. Ele falou com um sorriso. Meu sobrinho, eu era um dos melhores amigos de seu pai. Agora que eu vejo que você formou sua própria família e se casou com uma esposa tão boa, meu coração está feliz por você. Obrigado, sétimo tio Liu. Primeiro Elder, por favor, beba. O primeiro Elder do clã Xiao pegou o copo e bebeu tudo de uma vez só. Ele então bateu forte o copo de vinho na mesa. Durante todo o processo, tirando um "humph" através do seu nariz, ele não disse uma única palavra e olhou para Xiao She nos olhos. Mesmo com aquela atitude, bebendo o copo de vinho de Xiao She, ele já tinha expressado a quantidade de consideração que ele tinha dado para Xiao She. Xiao She também não disse nada e se dirigiu para a próxima mesa. Justo quando ele andou 2 passos, Xiao Li cuspiu no chão e abriu a sua boca enquanto falava em um tom duro e frio para Xiao She, para que ele pudesse ouvir. Uma flor tão delicada foi plantada no meio da merda. Bah! A expressão de Xiao She permaneceu a mesma. Seus passos consistentes não pararam, como se não tivesse ouvido o que ele tinha acabado de dizer. Aquilo era apenas o que ele não olhasse de perto. Seus olhos endureceram e uma profunda frieza condensada se escondeu atrás dele. Ele foi para o lado do segundo Elder Xiao Bo. Xiao She o reverenciou levemente. Segundo Elder, Xiao She te oferece um copo. Xiao Bo não se importou em olhar para Xiao She nos olhos, mas ele abriu a boca e disse levemente: Querido Yang, ajude-me a beber isso. Sim, avô. Xiao Yang disse sem hesitação. Ele pegou o copo de vinho que Xiao She ofereceu e bebeu tudo,
fazendo apenas um som. Glup. Um copo de vinho presenteado para um elder mais bebido por seu neto, isso não mostrava mais apenas desdém. Isso era um tipo de humilhação pública. Depois de beber o vinho, Xiao Yang colocou o copo na mesa e sentou em seu assento, sem disfarçar que seus olhos estavam cheios de escória e ridículo. Xiao She não disse nada novamente. Ele apenas concordou e levemente se moveu para a próxima mesa. E como antes, logo que andou 2 passos, um sussurro frio foi ouvido. Lixo é lixo. Mesmo se um lixo subir no clã Xia, ele continua um lixo. Xiao Lie, aquele velho bastardo, está atualmente querendo depender de sua nora? Bah! A voz continha um profundo desdém, sarcasmo e, é claro, inveja. Mesmo que não mencionassem a riqueza do clã Xia, se alguém falasse sobre o talento de Xia Qingwei, se ela não tivesse se casado com Xiao She, mas sim com seu neto Xiao Yang, sua gargalhada que vinha de seus sonhos poderia atualmente se tornar audível. Xiao She pretendeu não ter escutado aquilo e caminhou sorrindo. Xiao She terminou seu brinde e enviou os convidados para fora. A longa noite do banquete tinha acabado. Durante todo o processo, as pessoas que genuinamente o parabenizaram e enviaram seus melhores desejos eram tão poucas que Xiao She poderia contá-las com seus pequenos 10 dedos. Inúmeras pessoas foram muito educadas com ele. Depois de tudo, hoje era seu casamento, mas ele viu claramente o desdém em quase todos os seus olhares. Algumas pessoas sussurraram, algumas estavam com inveja e com raiva. O restante tinha abertamente a expressão com escória e outros pensamentos negativos como lixo ou sem valor, claramente em seus rostos. Sua profunda veia estava danificada. Era fato que ele não iria ter grandes conquistas durante toda a sua vida por causa daquilo. Então eles não tinham que serem amigos ou educados com Xiao She. Eles não se importavam se eles ofendessem ele, porque mesmo se ele ficasse ofendido, ele não poderia fazer nada contra eles com sua profunda veia danificada. Diante desse lixo, eles podiam ser inescrupulosos e não se importarem, prontamente mostrando suas superioridades. Eles se sentirem fortes quando se desdenhavam daquela pessoa que nunca se tornaria alguém na vida, apenas alguém que era mais fraco do que eles. Essa é a feia realidade da natureza humana. Vá descansar mais cedo. Xiao Lie deu um tapinha nos ombros com um sorriso gentil em seu rosto. Xiao She não sabia o que estava escondido atrás do sorriso de seu avô desta vez. Enquanto Xiao Lie se tornava mais e mais velho, seu temperamento se tornava mais e mais gentil. Mas quando ele era jovem, ele era como uma pólvora que poderia facilmente ser acesa. Se alguém o irritasse, ele iria fazer aquela pessoa ficar com 10 vezes mais raiva e ninguém ousaria provocá-lo. Xiao She sabia muito bem que o temperamento do seu avô não tinha amolecido por causa da idade, mas sim por causa dele. Em ordem de proteger seu neto inútil, ele se tornou gentil e amoleceu. Mesmo que ele fosse desdenhado, enquanto eles não cruzassem o fim da linha, ele iria suportar o melhor jeito que ele poderia. Dessa maneira, não haveriam inimigos que iriam se vingar em seu neto depois que ele morresse. Como uma pessoa mais poderosa da cidade nuvem flutuante, o quinto elder que ninguém costumava ofender, agora não era mais do respeitado ou temido pelos outros elders. Isso era verdade no caso das gerações mais novas também. Olhando as costas de Xiao Lie, imagens de gargalhadas e respeitos apareceram na mente de Xiao She. Ele cerrou os punhos lentamente. Seus olhos se estreitaram e irradiaram a imagem de uma espada de gelo. Em seguida, o canto de sua boca se abriu e revelou um sorriso que poderia fazer os cabelos de uma pessoa cair. Xiao She definitivamente era uma pessoa vingativa. Como alguém que possuía muitos atritos, nos últimos 6 anos do continente Nuvem Azure, seu coração, que estava cheio de ódio, se lembrava de tudo. Ele lembrava de todos que tinham sido gentis com ele, mas também todos que não tinham sido gentis com ele. Ele mantinha aquilo bem no fundo do seu coração, até chegar o tempo de se vingar mesmo pelo menor dos atritos que ele tinha. Vocês caras irão se arrepender. Um som profundo lentamente se alargou na boca de Xiao She como se fosse uma maldição. Desde que Deus me deu essa chance de ser outra pessoa, como eu posso deixar meu avô e eu sofrermos com esse bullying? De volta em seu pequeno quintal, a lua ainda estava pendurada no céu. Xiao She caminhou até o canto do seu quintal e esticou sua mão esquerda. Repentinamente, flechas de água saíram de sua mão. Durante o casamento, ele não podia evitar de beber muito vinho. No final, ele bebeu tanto que parecia que ele mal podia ficar em pé. Na verdade, ele estava claramente sóbrio.
Não era que ele tinha uma alta capacidade para beber, mas foi por causa da pérola do veneno do céu. Todo o vinho que ele tinha bebido foi transferido para a pérola do veneno do céu. Desde que a pérola se tornou uma só com seu corpo, ele manipulava ela como se fosse parte de seu próprio corpo. O som de líquido caindo foi ouvido por um longo tempo até que todo o vinho tivesse sido removido da pérola de veneno do céu. Xiaoxie ergueu sua mão esquerda coberta de vinho e sorriu. Ele esfregou o vinho diretamente em seu rosto e segurou a respiração até o rosto ficar vermelho. Tropeçando, ele abriu a porta de seu quarto enquanto ele cambaleava para a direita e para a esquerda, como se estivesse bêbado. A porta foi aberta e o cheiro de vinho seguia Xiaoxie enquanto ele tropeçava no quarto como se fosse cair a qualquer momento. Ele estranhamente ergueu sua cabeça e olhou para Xia Qingwei. Xia Qingwei, sentada na cama com seus lindos olhos fechados, estava extremamente quieta. A fraca luz das velas iluminava seu macio e lindo rosto, adicionando um sentimento de algum feitiço místico que ninguém poderia resistir. Os olhos de Xiaoxie brilharam e seus pés tropeçaram enquanto ele andava em direção da Xia Qingwei. Hehe, minha esposa, eu te deixei esperando por muito tempo. Agora podemos usar o quarto de núpcias. Xia Qingwei repentinamente abriu seus olhos e casualmente acenou sua mão. Uma força fria e irresistível varreu Xiaoxie, e ele foi arremessado para fora do quarto. Xiaoxie caiu de bunda e tinha quase caído sobre a mesa de pedras no quintal. Xiaoxie estava com dor e esfregou sua bunda. Isso precisou de bastante esforço dele, e então ele gritou bravo. Droga, você me bateu o mais forte que você poderia. Qualquer um iria pensar que você estava planejando matar seu marido. A porta bateu. Xiaoxie tentou abrir a porta, mas descobriu que o quarto estava firmemente fechado. Xiaoxie de repente ficou deprimido. Essa mulher nem mesmo fala em flertar. Mesmo piadas são levadas tão seriamente. Posso realmente viver feliz desse jeito? Eu realmente estava apenas brincando. Além disso, eu estou no mais baixo primeiro nível do domínio profundo elemental. Mesmo se eu quisesse fazer alguma coisa com você, isso seria impossível. Xia Qingwei não respondeu. Xiaoxie ficou na porta por um longo tempo, mas a porta não mostrava o menor sinal que ia se abrir. O pequeno quintal de Xiaoxie tinha apenas uma casa. Não precisa nem mencionar que não tinha outros quartos para ele. Se fosse um dia normal, ele poderia sorrateiramente deslizar para o quarto de sua tia para dormir, mas hoje a noite foi o seu casamento, então não era apropriado para ele dormir em qualquer outro lugar. Quando o vento frio da noite passou, Xiaoxie se arrepiou e pareceu que ele ficou menor. Ele bateu na porta novamente e disse baixo: Ei, você realmente não vai me deixar dormir para fora, vai? Você deve saber que existem muitas pessoas no clã Xiao que gostariam de colocar as mãos em você. Eles estão muito irritados porque hoje foi o nosso casamento. Eles perceberam que alguém tão talentosa quanto você não me deixaria tocá-la mesmo se estivéssemos casados. Então eles devem estar esperando alguma coisa acontecer para rirem de mim. Se eles vierem ver que eu estou trancado para fora, eu irei me tornar o foco de risos para sempre. Não importa o que, eu continuo seu marido. Você realmente tem um coração para me ver sendo a piada dos outros? O quarto continuava completamente silencioso. Logo quando Xiaoxie teve a ideia de chutar a porta do quarto, a porta fechada finalmente se abriu. Xiaoxie se apressou tão rápido quanto um raio e fechou a porta como um bang. Xia Qingwei permaneceu na cama com a atitude anterior. Embora ela estava apenas sentada na cama, ela emitia uma elegância nobre. Seus lindos olhos levemente se viraram. Olharam para o frustrado Xiaoxie e disse com uma voz fraca: Você não está permitido de se aproximar mais de 5 passos de mim. Então onde você vai me deixar dormir? Xiaoxie coçou seu queixo. O quarto era pequeno, apenas tinha uma cama, uma mesinha, uma mesa para comer e 2 armários. Se alguém andasse de um lado para o outro no quarto, daria 8 passos no máximo para atravessar todo ele. Você dorme na cama. Xiao Qing levantou-se da cama. Não precisa. Xiaoxie finalmente recusou e sentou-se no canto mais longe de Xia Qingwei e fechou seus olhos. Embora Xia Qingwei talvez fosse 100 vezes mais forte que ele, sua dignidade como homem se recusou a deixar uma garota dormir em qualquer lugar enquanto ele dormia em uma cama. Fim do capítulo 8.